Oi, gente, a paz do Senhor. Passando aqui para contar mais um testemunho. É o testemunho do meu emprego hoje, que eu estou hoje. Agora, dia 26, faz 5 anos que eu estou lá. E eu gostaria de deixar a passagem que se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 11, que diz: trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com um coração cheio de fervor. Para iniciar esse testemunho, para iniciar ele, eu tenho que muito agradecer a Deus, porque foi num momento de desespero, né? Eu estava desempregada, fazia 2 anos que eu estava desempregada, 3 anos, né, no caso. Fazia 3 anos que eu estava desempregada, e eu falei: Senhor, eu preciso de um emprego para ajudar, né? Para ajudar em casa, que não dá, só um trabalhando. E meu esposo, ele trabalhava, atualmente ele ainda está nesse emprego, né? Ele recebia o VR e o VA, mais o salário. Só que aí o VR e o VA era para manter a casa, manter o alimento em casa. O trabalho era para manter, o salário era para manter as outras despesas. E chegou uma hora que começou a apertar, passou um vento muito grande. E olha que incrível, não pagávamos aluguel. Como que foi passar esse vento em casa? Tudo tem um plano de Deus, tudo tem as mãos de Deus. Não tínhamos necessidade de 2 trabalhar, sendo que não pagávamos aluguel, morávamos na casa da avó do meu esposo. E com o salário, com o VR, com o VA, dava para nos manter. Ele ajudava nas despesas, né? Mas não tinha necessidade. Mas passou um vento, começou um vento muito forte dentro de casa. Aonde, quando eu comecei a me deparar com o meu armário esvaziando cada vez mais. E como isso pode acontecer, sendo que ele tinha o VR e comprava o alimento de casa com VR e com VA? E como isso foi acontecer? Era o que eu perguntava, né? Falei: meu Deus, não tem como, a conta matemática ali não tá batendo. Tem alguma coisa errada nesse certo aí. E quando a gente começa a viver um vendaval, onde que Deus, ele prepara tudo, onde que Deus está em tudo, é coisas inexplicáveis. É coisas que a gente não imagina, e como poderia acontecer, o porquê e o pra quê que a gente tá passando isso. Mas tudo tem um plano. Então começou a soprar um vento muito forte em casa. Eu me deparei com meu pote de arroz, né? Meu potinho de mantimentos de arroz. Não tenho mais ele. Tenho uns outros potinhos, mas não tenho mais ele. E ele tava pela metade. E quando eu comecei a me deparar, isso foi em novembro, que meu pote de arroz estava pela metade. Eu falei, isso no mês de novembro, eu falei: meu Deus, meu arroz está pela metade, vai acabar. E o VR e o VA não tá dando conta aqui em casa, não sei o que tá acontecendo. Então eu falei: meu Deus, e agora? Meu arroz está acabando. Comecei a fazer essas orações: meu Deus, o arroz está acabando, né? Aí o feijão começou a diminuir também. Aí, tá bom. Aí eu falei: meu Deus, e agora o meu armário tá esvaziando. E eu com a criança pequena em casa. Eu falei: meu Deus, não tem como, não tem cabimento. O Senhor precisa mandar providência. Eu falei: Jesus, eu preciso de emprego. Comecei a clamar por emprego. Eu falei: Jesus, eu quero emprego. Jesus abençoa com a porta de emprego. Detalhe, eu não saía para entregar currículo. Não saía para entregar currículo, eu queria a porta aberta. Um dia que eu entreguei o currículo online, fui chamada para trabalhar, fui chamada para fazer a entrevista, e eu falei: meu Deus, como que eu vou trabalhar? Aí ouvi a entrevistadora, ouvi as propostas, salário, não dava para nada. Eu falei: meu Deus, que emprego isso aqui? É escravidão, não vou ficar. Eu prefiro ficar do jeito que tá do que trabalhar, me matar de trabalhar, do que
e receber pouco. Aí eu falei, não aceito. E eu tinha passado a entrevista, olha que legal, tinha passado. Aí eu recusei a proposta, aí eu comecei a chamar mais em Deus, comecei a clamar mais em Deus. Falei, não, Senhor, eu preciso de uma porta de emprego, o Senhor tem que abençoar com emprego. Escrevi para Deus. Eu fiz uma carta para Deus, eu detalhei, Senhor, eu quero um emprego de segunda a sexta, porque até então o emprego que eu tinha ido fazer entrevista não era de segunda a sexta, era finais de semana também. Aí eu detalhei para Deus, eu quero um emprego de segunda a sexta, o salário eu quero a partir de X e aumente e suba o salário, não fique nesse valor, eu quero que suba, mas inicialmente eu quero que seja a partir desse valor. E não quero trabalhar nos finais de semana, porque eu não tenho com quem deixar minha filha. E não quero trabalhar, não quero pegar sol nem chuva, quero que seja um lugar fechado, coberto, que me dê conforto. Foi o que eu pedi para Deus. E isso eu escrevi na carta para Deus. Aí passou-se um tempo, as coisas foram apertando mais ainda, e eu clamando para Deus, eu começava a questionar Deus, porque que ele não abria a porta, eu tava buscando, porque não abria a porta. Começou em dezembro, eu tive uma enfermidade muito grande, né? Meu esposo não podia me tocar. Em janeiro começou uma campanha na minha igreja, que não é atual hoje, era outra que eu congregava. Começou a campanha de 12 dias para 12 meses do ano, 12 dias de propósito para 12 meses de bênção. Não sei o tema ao certo, não me lembro, mas é 12 dias para 12 meses do ano. E cada dia era referente a um mês. No primeiro dia, Deus usou a pastora para falar que Deus conhecia os meus problemas, minhas contas, minhas dívidas. Deus conhecia tudo, que Deus estava no controle. Eu falei, amém, Jesus. O Senhor conhece, mas o Senhor vai agir? Porque conhecer é uma coisa, agir é outra. Eu sou muito assim, irmãos. Deus fala, eu já vou de frente e já quero resposta. E Deus não falou mais. E terminei a campanha, eu falei, amém. Quando terminar a campanha, Deus vai abençoar. Terminei a campanha e nada. A campanha encerrou no finalzinho de janeiro. Quando entrou em fevereiro, eu falei, meu Deus, a campanha acabou e nada do Senhor fazer alguma coisa. E as dívidas aumentando. Chegou um momento que eu falei, meu Deus, comecei que nem louca dentro de casa. Comecei a questionar. Aí eu abri a Bíblia, ajoelhava no chão, começava a orar, a chorar, e pedia socorro e nada de socorro. Quando Deus falou comigo, filha, até quando você vai ficar me questionando? Eu não já falei que eu tô no controle? Por que em vez de você questionar, você só não me adora? Mas eu vou adorar como? Passando por tudo isso, esse vento, essa tempestade, ainda mais essa enfermidade. Deus, adora. Só adora. Foi quando eu falei assim, quer saber? Vou fazer o que o Senhor tá mandando. Ajoelhei no chão da minha cozinha, porque morávamos em 2 cômodos. Ajoelhei no chão da minha cozinha com a Bíblia aberta. E ali eu falei, Senhor, eu vou cantar esses 2 hinos. E é em forma de oração e de adoração. Um deles falava assim, eu só vim te adorar, hoje eu não vou te pedir, e prostrado aos teus pés, eu levanto as minhas mãos e digo, digno tu és de adoração. E o outro era, com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Foi esses 2 louvores que eu cantei para Deus, me debulhando em lágrimas. Quando foi numa terça-feira, fui pro culto. O meu patrão hoje congregava comigo, na mesma igreja que eu. Ele nunca se referiu a mim ao trabalho. Era a paz do Senhor, ele conversava mais com meu esposo, né?
E era paz do Senhor, era paz do Senhor, mais nada. E acabou o culto, e eu muito angustiada, acabou o culto, tava me dirigindo a um carro, né? Aí ele tava saindo, quando Deus falou pra ele voltar. Volta e fala com ela. Ele ainda teimou, continuou andando, e Deus pediu pra ele retornar. Aí ele parou e falou, Deus é o Senhor mesmo? Se isso for o Senhor, então o Senhor pede pra eu voltar de novo. Aí Deus falou com ele de novo, volta e fala com ela. Foi onde ele falou assim, Nice, você tem currículo? Você quer trabalhar na creche? Eu falei, quero. Trabalhando na creche, irmãos. Quero. Mas tem pretensão de fazer faculdade, pedagogia? Eu falei, olha, não tenho. Eu tinha vontade de fazer de administração, mas eu faço. Ele então me envia o seu currículo pelo WhatsApp e a gente vai ver, a gente vai analisar. Eu falei, tá bom. Cheguei em casa, já peguei meu currículo, já mandei pro WhatsApp. Aí na mesma hora ele me respondeu, Nice, você pode fazer entrevista amanhã? Isso numa quarta-feira, 9 horas da manhã. Eu falei, posso. Lá vai eu fazer entrevista. Eu falei, meu Deus, eu não sei nada de criança. A única criança que eu conheço é minha filha. Eu não sei lidar com criança. Eu não entendo nada de pedagogia. Vai o Senhor na frente e faz a entrevista por mim. Foi isso que eu falei pra Deus. Faz a entrevista por mim. Porque tudo que eles me perguntaram sobre pedagogia, eu não entendo, Jesus. Cheguei lá. Aí tudo que a entrevistadora falava, perguntava, eu não precisava responder. Deus automaticamente respondeu. Chegou a hora, aí a minha diretora falou assim, vamos lá conhecer a sala que você vai ficar? Eu falei, ué, mas eu já passei na entrevista pensando comigo. Aí fui conhecer a sala, peguei 2 salas, né? Berçário e pré. E aí eu perguntei, Deus, eu passei na entrevista? E ela falou assim, olha, aqui você vai trabalhar, né? Você vai trabalhar com os bebês, você vai alimentar os bebês, você vai cuidar dos bebês. E na sala do pré, você vai, né, cuidar dos prés. A turma maior, são as turmas maiores, é o último ano deles. E eu falei, meu Deus, eu passei na entrevista. Aí, quando ela falou assim, olha, aí ele me chamou na sala. Ele falou assim, você traz os seus documentos, olha, tá aqui, né, os papéis para você fazer o exame admissional. Eu falei, meu Deus, obrigada, eu passei na entrevista. Eu, comigo mesmo. Fui para casa, stalteante, né, alegria pura. Falando, Deus, obrigado por o Senhor responder cada pergunta, obrigado por o Senhor fazer a entrevista por mim, eu não precisei falar nada, meu Deus. Eu não precisei responder a entrevistadora, o Senhor mesmo respondeu. E Deus, depois o meu chefe veio e falou pra mim, Nice, olha, não era pra você ser contratada. Tínhamos 2 pessoas, né? Tínhamos mais 2 pessoas. Entrevistamos 3. Uma passou na entrevista porque o currículo dela é exemplar, ela tem magistério, ela tem formação, ela já deu aula e tudo mais. E não éramos para contratar você. Porém, quando a gente fechou com ela, a gente contratou ela, a gente fechou tudo certinho com ela. No mesmo dia ela mandou mensagem ligando, falando assim, olha, infelizmente eu não vou poder ir, não tenho com quem deixar minha filha, minha sogra não vai mais olhar minha filha, não tenho com quem deixar. Aí eu tô desistindo da vaga. Ela não desistiu da vaga, foi Deus que me presenteou com a vaga. E ele falando, olha, não era para contratar porque você não tem experiência nenhuma, você não tem formação, você não tem faculdade. Eu falei, filho, quando Deus está no negócio, é Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês é que precisou uma pessoa formada, né, com estudo, né, com magistério, pedagogia, faculdade. Deus precisou trilhar o caminho dela para outro lado, para me abençoar. Ah, Nice, ela ficou desempregada? Creio que não, creio que Deus abençoou com outra porta. Deus não tirou dela para me dar, não. Aquele era meu, aquela vaga era minha. Deus me abençoou com o que era meu. E foi isso que aconteceu. Hoje eu estou lá, graças a Deus, vai fazer 5 anos agora. E Deus tem me abençoado muito, 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 muito. Provas, lutas, tempestades, furacões, ventos, acontece na vida de cada um. Acontece no momento de cada um, na vida de cada um. Mas não desista de buscar por algo, não desista de clamar ao Senhor.
Deus tem o momento certo para abençoar. E sobre o meu pote de arroz, sabe quando ele foi acabar o meu arroz? De novembro até fevereiro, meu arroz acabou no dia em que eu iniciei o trabalho. Comecei dia 26, meu arroz acabou dia 26. Deus abençoe.